A palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje nós vamos analisar, conforme nós fizemos semana passada e ontem, mais um livro que por nós às vezes não é lembrado, o livro do profeta Naum, um dos 12 profetas menores. Outro livro curto, tem apenas 3 capítulos. E já começando, o aviso que eu gosto de fazer em determinados vídeos. Aqui o papel do canal é aprendermos juntos. O papel do canal é nós introduzirmos e começarmos análises e reflexões breves, não de caráter teológico ou de profundidade de um curso superior, um bacharel em teologia. O papel do canal não é isso. Eu não sou teólogo, eu sou apenas um apaixonado pela Bíblia, pelas leituras, estudos, pesquisas e apaixonado, um amor muito temente a Deus. É apenas o papel aqui de falarmos e conversarmos, refletirmos sobre a palavra de Deus. E começando a respeito de Naum, não temos muitas informações a respeito de quem foi o profeta, o nascimento, o contexto em si que é tratado o livro de Naum, porém temos aqui uma ideia de onde ele era, tá? O local de residência, onde profetizou, o período em si a gente não tem, mas a gente tem o nome, lá no primeiro versículo tem lá a advertência contra Nínive, então já avisando o que vamos tratar hoje, e livro da visão de Naum, de Elcós. Esse Elcós, o contexto é do período já pós-ataque assírio, né, os ninivitas, o ataque assírio, pós-exílio assírio do Reino do Norte, tá? Então, Reino do Norte, Samaria, Acabe, enfim, Jeroboão. Então, nós temos Reino do Norte, já foi exilado, né, o povo já foi exilado para a Síria, passou o rei Ezequias enviando cartas para tentar unir o povo, então foi pós todo esse período. Outra prova de que é Reino do Sul é Elcós, porque tinha uma comunidade Elcós no Reino do Norte, mas nós temos Elcós do Sul, por quê? Porque era uma tentativa, era um juízo contra os ninivitas, contra o povo assírio, no cerco que foi feito por Assurbanipal II, para tentar infligir, na verdade, Assurbanipal, o imperador assírio, que foi derrubado por Nabucodonosor no exílio babilônico, né? Então vamos contextualizar aqui. Esse livro é um pouquinho mais complexo, eu tentei de uma forma didática explicar, vou tentar explicar da forma mais precisa possível, então vamos lá. Contexto: Reino do Norte já deixou de existir, os assírios dominaram, e eles estavam fazendo um cerco desde a época do rei Ezequias, que foi contemporâneo de Isaías, tá? Então, aqui está dizendo a queda da Assíria, como vai acontecer, foi na época do imperador Assurbanipal II, também não temos informações disso na Bíblia, mas é só para criar um contexto, um entendimento. Tem registros, chama Prisma de Taylor. Esse Prisma de Taylor registra essa vitória sobre o Reino do Norte e ao cerco, que não diz sobre vitória ou derrota. Então, mais uma prova de que realmente o rei Ezequias não sofreu o cerco, mas não foi derrotado, né? Da época do rei Senaqueribe, que faz referência na Bíblia. Então você tem esse contexto de Elcós de Judá, tá? Pelo verso 6, capítulo 2, né? Vamos aqui no capítulo 2 dar uma olhada. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Essa é a referência do que vai acontecer com o povo assírio, tanto é que os babilônios, eles invadiram a Assíria, né, dominaram a Síria, e futuramente o povo do sul entraram por comportas dos rios, que eles faziam vários canais para poder abastecer o reino assírio. Então esse é o contexto, como eu falei também, o contexto da ira de Deus contra o povo ninivita, e isso já séculos, pelo menos 3 séculos da profecia que Deus usou Jonas para levar para lá. Então os ninivitas estão sendo ajuizados aqui devido a essa volta a essa pecaminosidade, esses problemas que eles estavam causando ali, e tudo o que os assírios fizeram com o Reino do Norte, eles sofreram até pior. Tanto é que quando você entra no capítulo 2, já trata, então, o primeiro capítulo trata da ira de Deus, que até eu vou deixar esse comecinho de livro para o final, que é a passagem que eu vou querer deixar para vocês, mas embora eles se escondam, ele vai quebrar esse jugo
que os assírios queriam impor sobre o povo de Deus, principalmente sobre Judá. Até ele fala no capítulo 1, no verso 12, assim diz o Senhor: apesar de terem plena força e serem numerosos, serão ceifados e destruídos. Embora eu tenha afligido Judá, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. E aí ele continua falando o que ele vai fazer com o povo assírio. E continuando, como eu falei, o capítulo 2 explica como ocorrerá a queda de Nínive, os assírios no caso, e como Deus restaurará o seu povo e o território como um todo, tá? Aqui ele está tratando já Reino do Norte e Reino do Sul, como eu falei. O Reino do Norte foi atacado pelos assírios por volta do século 9, século 8, e foram exilados. Tanto é que quando a Pérsia, lá na frente, bem para frente da Babilônia, quando os persas dominam, né, o território babilônico, que no caso era Israel como um todo. Então os babilônios, os assírios, venceram o Reino do Norte, dominaram e quase exilaram todo o povo de Israel, inclusive a tribo do sul. Passou um tempo, os assírios perderam para os babilônios e para os medos. Esse povo se reuniu, dominou Israel também, passou um tempo, levou os exilados para a Babilônia. Passou um tempo de novo, os persas e os medos dominaram o povo de Israel, mas ali foi um domínio já mais governança junta, tá? Tanto é que tinha muitos exilados do Reino do Norte na Pérsia e muitos exilados que foram governar o Reino do Norte, mas aí já houve uma mistura entre povos, tanto é que os assírios mesclaram o povo do norte, e aí tem vídeo no canal explicando também essa questão do povo samaritano, o povo do norte, por isso o preconceito tão grande na época de Jesus, tá? Só um contexto para vocês entenderem o que foi os assírios, porque não temos muitas informações a respeito do exílio assírio, certo? E o mais incrível da misericórdia de Deus, né? Da mesma forma que Deus deu uma baita de uma bronca em Jonas no fim do capítulo, mais ou menos no fim do capítulo 3, começo do capítulo 4, quando Jonas se lamenta por ter que pregar ao povo de Nínive, né? Só explicando, Jonas, futuramente eu vou gravar um vídeo sobre o profeta Jonas, e o livro de Naum, ele acaba se entretecendo, se entrelaçando com o livro de Jonas, porque Jonas pregou para salvar os ninivitas, tá? Apesar dele ter fugido do propósito de Deus. Tem muito sobre Nínive lá, e o contexto de Jonas também é bem complexo, cabe um vídeo apenas para ele. E o capítulo 3, por incrível que pareça, Deus se lamenta. Mas por incrível que pareça, porque o povo ninivita era cruel, tá? Só para você ter uma base, esse povo, só para vocês terem uma noção, o povo, esse povo decapitava os inimigos para causar medo, para causar temor. Tanto é que você vê, você se refugia nas montanhas, tá? Você quer se proteger, as suas florestas, as suas pastagens. Então assim, tudo que os ninivitas, os assírios se orgulhavam, os assírios eram um império muito forte, então eles se orgulhavam de tudo isso, e todo esse orgulho, essa bebedeira de vitórias, você vê no capítulo 2, ela vai ser destruída, e no 3, a lamentação de Deus por ter que expor a vergonha. Tanto é que fora da Bíblia, né, um contexto mais geográfico, político, os babilônios, os medos e os citas, que eram outros povos severíssimos, cruéis, crudelíssimos, assim mesmo. Então, tudo que Nínive sofreu na mão de todo esse povo que invadiu. E fala também da restauração. Então assim, você vê no capítulo 3 a lamentação de Deus por castigar os assírios, o que fizeram para ser castigados, o que por causa dos pecados serão expostos como uma prostituta. É esse nível de punição. Então o 2 e o 3 trata do porquê e de como vai ser punido. E voltando no capítulo 1, para a gente encerrar essa análise, versos capítulo 1 de Naum, versos do 2 ao 9. Então vamos lá. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. O seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Aí já entra a questão geográfica
Bazã e Carmelo se desvanecem. Eram paisagens e uma cadeia de montanhas com quase 40 quilômetros. Tudo isso muito, muito lindo. E foi mais ou menos a região onde o povo de Israel entrou com Josué. Tá? E as flores do Líbano murcham, outra referência muito grande. As paisagens, as pastagens, toda essa floresta, tudo Deus destrói, por mais perfeito que seja. 5. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra treme na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Perseguirá os seus inimigos até as trevas. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejaram contra ele. A angústia não precisará vir uma segunda vez. Então, o que eu falo para você a respeito dessa palavra? Pessoal, pega esse versículo aqui, eu vou fazer questão de ler de novo, porque esse versículo tem que ficar gravado na nossa memória. O Senhor é tardio em irar-se, mas o poder dele é imenso. Então, capítulo 1, verso 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas quando ele vem, leia o capítulo 2 e 3, para você ver que apesar dele ser tardio, o que ele vai fazer com Nínive, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado por acompanhar o canal até aqui.